inaceitável o que aconteceu ontem. Tem que descer do salto, reconhecer e não menosprezar o adversário por ser pequeno, cara. Meu, o Flamengo é muito maior do que isso. E tem que mostrar humildade pra gente chegar lá e resolver. Pô, correr atrás, subir aquela ladeira no placar fica difícil desse jeito. Pode pôr o time lá o que for, mas assim, correr atrás é mais difícil. Bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Plá. Se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar nossos trabalhos. Se você é rubro-negro e é raiz, beleza? Cara, um dia após a nossa derrota, que chato, hein, velho? Mas vamos ver um corte aqui no Sport TV News, Grupo Globo, crédito de imagem Sport TV, link na descrição. E vamos conferir isso aí. Chateado, mas vamos. O torcedor pode fazer o estudo totalmente superficial e falar, isso é moleza. Tá. E o técnico tem que fazer o estudo mais amplo dos amplos. Mas e chegar em tese à era conclusão... moleza mesmo. Mas eu acho que era moleza. Continua sendo. Eu também. Tão moleza que perdeu. Mas é Tão moleza que perdeu. Duas bolas paradas. Não foi esse massacre. Você tá falando como se o Córdoba tivesse massacrado. Claro que não. Tô falando Mas que tem o que Flamengo respeitar foi o surpreendido adversário. pelo Central Córdoba no Não, Maracanã. perder E era ainda assim inadmissível. continua achando que se enfrentarem de novo, se enfrentarem. Não, se não, vamos novamente- se enfrentar Vamos de se novo. enfrentar, fora de casa. Fora de casa. Eu ia falar no Maracanã. De novo, eu colocaria muito favoritismo pro Flamengo. De repente, eu acho que erraria novamente. na próxima coloco mais favoritismo. Eu pro Flamengo. também, eu também. Porque não vai ser pego de surpresa. É porque a história foi exatamente essa, né? O Flamengo foi surpreendido pelo Tem que Central aprender com Córdoba esse no erro aí, Maracanã. viu? O encanto dos jogadores do Central Córdoba por pisarem no gramado do Maracanã virou festa por um grande feito alcançado. O primeiro jogo do clube no estádio marcou também a primeira vitória do Central na história da Libertadores. Pior para um Flamengo de Felipe Luiz, que teve a invencibilidade de mais de 5 meses quebrada logo em casa. Esses erros técnicos ou de desconcentração e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha. Virão as críticas pelas escolhas que eu tomei e justas. As tais escolhas citadas por Felipe Luiz foram especificamente 3. Wesley, Eric Pulgar e Gerson no banco. Eric, Mesmo assim. de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta, a intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa. Ao lado deles, ali entre os reservas, mais um titular no coração dos torcedores. 6 meses e 27 dias depois, Pedro está de volta. Parabéns. Recuperado, uniformizado, prontinho para jogar. Vai dar muito Esperando alegria, gente. Felipe Luiz chamar. O ídolo e artilheiro do Flamengo das últimas 3 temporadas assistiu do banco a um primeiro tempo intenso. O sofrimento começou com um pênalti cometido por Léo Pereira, mão na bola dentro da área. VAR acionado, pênalti marcado, e gol de Herédia, o primeiro do Central Córdoba na história da Libertadores. Herédia, número 12, cobrando pênalti. Aos 23, marca o primeiro gol do jogo no Maraca. O empate parecia perto quando o árbitro marcou pênalti para o Flamengo, mas o VAR chamou para mostrar que a falta em Bruno Henrique foi fora da área. Léo Pereira bateu bem, mas não o suficiente para fazer o primeiro do Flamengo. No fim do primeiro tempo, o segundo do time argentino veio Esse pelo gol alto. é inaceitável. Florentino fez de cabeça 2-0. Depois do intervalo, Pedro seguiu de fora. Plata de cabeça levou perigo logo no início. Faltou capricho para o time argentino fazer o terceiro. Angulo perdeu cara a cara com Rossi. Pedro, já no aquecimento, assistia tudo de trás de um dos gols. Comemorou a cobrança de falta perfeita de De La Cruz. Gol do Flamengo, 2-1. O Flamengo acha o primeiro gol numa cobrança magistral de De La Cruz. Botou no ângulo impossível do goleiro Aguirre e bota a bola no fundo da rede. 12 minutos depois, Pedro viu alguma sinalização do banco. Levantou o dedo como quem pergunta, eu? E saiu correndo. Ouviu instruções e entrou. Se movimentou muito, mas tocou pouco na bola. O melhor toque foi esse, para Luiz Araújo, que chutou bonito, mas não assustou o goleiro argentino. A melhor chance do Flamengo de empatar veio no finzinho do jogo. Bruno Henrique testou e ela bateu na trave. Derrota amarga, que deixa o Flamengo apenas em terceiro do Grupo C.
E como o próximo jogo é fora de casa, na altitude, contra a LDU, não chega a estar tranquila a vida do time de Filipe Luís nesse começo de Libertadores. Essa era a surpresa para se coçar na Libertadores, né, Mari? Essa era a surpresa de que a gente falava no início, né, para chamar Tem que aprender a com isso aí. reportagem. E de novo, se enfrentarem de novo, Flamengo e Córdoba no Maracanã. Flamengo favorito de novo. O que aconteceu ontem, para mim, de fato, foi uma surpresa. Vocês viram o Filipe Luís não falando a palavra mágica? Voltando, né? Ele voltou a tempo. Não dar esse número grande de minutos. Mas eu não vejo problema em verdade, usar. Não, mas eles não querem falar. Ninguém quer admitir Não, isso. eles não querem, não. O Filipe Luís toma cuidado para não falar. Por quê? Ele já fez isso também. Faz, às vezes, um estilo Jorge Jesus de... o Jorge Jesus dizia que não poupava, mas o Jorge Jesus poupava. O Jorge Jesus fazia ele tirava um jogadorzinho, outro que saía por cartão, às vezes calculado, né? Ia colocando força... Mas o discurso era forte do Jorge Jesus, era esse. De não realmente. poupar. Fazia a Como era do Abel lá administração do atrás. elenco. Como era do Abel lá atrás, e foi obrigado a mudar. Fazia a administração do elenco discretamente. E o Filipe Luís tenta fazer a administração do elenco discretamente. Ontem, ele fez uma administração errada de elenco. O próximo jogo do Flamengo é no final de semana contra o Grêmio, né? Pelo Brasileirão, jogando em Porto Alegre. Ontem, eu não me lembrava, vocês que me lembraram disso. Eu fiz a provocação aqui. Algum treinador ou algum representante de clube já disse com todas as palavras qual é a competição, qual será a competição preterida em detrimento de outro. E vocês me lembraram do Boto, falando do brasileiro. Falou errado também. Falou errado? Então, eu queria saber, pode ter alguma influência aqui? Porque me surpreendeu o time que entrou, que o Filipe Luís mandou a campo, o time titular. Eu não sei. Assim, eu não acho que um diretor deva participar desse tipo de situação. Mas na época do Dorival, você não lembra? E depois ele foi punido, ele acatou e foi punido. Ele pode até participar, mas não pode ser tão claro assim, tá? Esse foi o 11 inicial do Flamengo. Com o Everton Araújo no lugar do Gerson, e aí eu acho que você tem uma... Quando você tira o Gerson, você tem uma perda de meio campo muito grande. Mas ele também não entra bem, né? Individualmente ali, os jogadores também não estavam bem. Juninho, o padrão tem sido Luiz Araújo e o Bruno Henrique, né? Ou Plata, ali mais à frente, e com o Juninho fora do time. Então o Juninho também é um reserva que entrou. E o Varela no lugar do Wesley. Também perde força pela lateral. Perde força, mas ontem o Wesley estava longe de estar no bom. lugar do Eric Pulgar também. Depois que Para entra os padrões, fora... o Wesley. Aí tem o Pulgar, exatamente. Ele é Everton Araújo no lugar do Pulgar, né? Aí você tem o Gerson... Eram esses três. Aí você tem o Gerson, ou seja, você muda um pouco a maneira do meio-campo jogar, porque você está com 3 de meio-campo, né? E aí você tem... E aí tem o Wesley, e aí entram os 3. Aí e depois assim, o Pedro, na fogueiraça. Isso no intervalo. Não, isso aí foi no intervalo. Isso, e depois vem o Pedro, que é para ganhar minutos também. Tem que ir entrando, porque o Pedro vai ser o titular desse time, né? Tem uma coisa que o Filipe Luís fala na coletiva, que o Flamengo toma o gol de pênalti cedo, né? Com 20 minutos. Em um momento que o Flamengo tinha absoluto controle, domínio do jogo, posse de bola, volume, mas até tomar o gol... tinha tido oportunidade de ter feito o gol e não fez. Esse é o primeiro ponto. Mais uma vez, empilhando chances. Isso também aconteceu contra o Deportivo Táchira, que o Flamengo ficava rodeando ali e não conseguia chegar ao gol. Consegue uma vitória, mas foi criticado, né? A gente elogiou mais pelo resultado e por ser uma partida fora do que o jogo em si. Então, os piores jogos do Filipe Luís até aqui, coincidentemente, são esses 2 jogos da Libertadores. Então teve esse primeiro problema. Aí toma o gol, e aí o Filipe Luís na coletiva usa o termo assim, aí foi um começo do caos. Porque aí o time se desorganiza. E as substituições que ele faz no segundo tempo, até pela entrada do Pedro, tira o Alexandro, né? Ele fala, olha, eu queria ganhar o jogo. E aí eu tentei de tudo para ganhar o jogo. Então a minha primeira escalação, minha primeira versão, e aí ele tenta não usar a palavra poupado, né, Lofredo? Né? Quase saiu, mas ele fala assim, olha, eu realmente acreditava que o Varela, pelo que produziu na seleção venezuelana, era melhor para esse tipo de jogo. Uruguai. O Gerson tá voltando de cirurgia. Cirurgia não, tá voltando de lesão. Venezuelana do Uruguai. Isso, venezuelana lá do Uruguai. Desculpa, falei errado, foi mal.
Da seleção ele estava melhor, então eu acreditei que ele ia resolver melhor para mim. O Gerson estava voltando de uma lesão, então eu tinha que... Aí que ele... Né, que no negócio do poupar, mas tem um controle de minutos, né? Então ele foi tentando explicar as opções. Olha, eu realmente acreditei que pelo tipo de jogo que eu teria no Maracanã, e aí entra a interpretação de você enfrentar uma equipe realmente mais humilde. A gente viu até na reportagem o comportamento dos jogadores. Nossa, eu estou no Brasil, eu estou no Maracanã, deixa eu registrar isso aqui, meu primeiro gol internacional, né, pela Libertadores, a primeira classificação. É um time que se reformulou bastante, fez um certo investimento, mas esse investimento de se reformular para jogar Libertadores é 14 vezes menor do que o Flamengo. Então é óbvio, eu concordo com a Mari, colocaria 1000 vezes. Se tivesse o gato Messi da Libertadores, né, Lofredo? É só ser o símbolo do Flamengo ali. 8 votos. Os palpites. 8 palpites para... E todo mundo se dá mal. Então. Porque realmente fugiu muito da lógica. Fugiu muito do que da expectativa. Sabe o que não aconteceu ontem? Com as mudanças. Sabe o que não aconteceu ontem? Aconteceu. Não aconteceu. O gol padrão do Flamengo que livra o Flamengo das situações difíceis no final do jogo. Ele bateu no pezinho da trave. O Córdoba marcou o primeiro gol, sabe o que a Jora estava falando? Não foi só a primeira vitória, que foi a primeira, essa é na história mesmo. Primeira vitória na história da Libertadores, mas marcou também seu primeiro gol na competição. E faz isso no Maracanã. Claro que tem que comemorar a beça, sabe que está jogando contra um dos grandes favoritos, né, da competição. Claro que tem que comemorar pra caramba. Agora, só pra ser justa aqui. Então seja justa. Um ponto. Olha isso comemorando, ó. Você precisa ver a torcida do César. Bailão, funk, essa olha música o que eles aí. escolheram, hein? Então, botaram um bailão pra comemorar. Botaram um bailão que nem é dos funks mais novos, mas foi uma música que ganhou o mundo muito por causa do Neymar. O Neymar também, já em alguma vitória na Europa, postou essa música. Então, comemorando uma vitória, postou essa música, ela acabou viralizando a época. Que foi o do... Lembra do óculos? O famoso modelo de óculos do Neymar? Aparece nessa música com os bracinhos cruzados e tal, parado no bailão. O Ronaldinho Gaúcho também usa. Enfim. Queria falar... Tinha torcida. Não tinha torcida. Estive ontem, falei que eu ia e fui. Copacabana. Depois que o jogo acabou e a gente querendo dormir... Era Réveillon. Lady Gaga chegou antes da hora. Para mim, uma crítica que a gente está fazendo hoje se aplica também ao time titular e eu já havia feito aqui algumas vezes. Está com uma dificuldade tremenda na finalização o Flamengo, mesmo quando a gente observa os jogos em que o Flamengo sai vitorioso. Mas venceu, fez dois desperdiçando quantas oportunidades? Ontem, as estatísticas, inclusive o Troca levantou, parece que mais de 40 bolas. Faltou aquele gol, faltou o gol do Bruno Henrique, essa bola entra, essa bola é padrão do Flamengo. O torcedor que torce contra o Flamengo já sabe. Primeiro que o adversário fez um gol com 20 e poucos minutos. O que o torcedor que torce, o cara já fica tranquilão. O torcedor do Flamengo já fica tranquilo e o que está torcendo contra também já sabe o que vai acontecer. E comemora enquanto dá. Comemora esse gol aí porque vai ter virada. Né? Então, ontem saiu um pouco do padrão Flamengo. O Flamengo é um time que se notabiliza, e há anos isso, por escapar de situações, mesmo quando está em situação difícil, você sabe que aquilo vai ser modificado. Então, mas o que está acontecendo não é só ontem, é isso que eu estou trazendo. Mesmo quando a gente olha para os últimos jogos, para as últimas partidas vencidas pelo Flamengo. O Flamengo venceu. Vamos olhar para o placar. Por 2, por 1, por... Quantas oportunidades não desperdiçou? Então, ontem, uma hora essa conta aí ia chegar. E ontem o Córdoba achou 2 gols em 2 jogadas de bola parada. Um pênalti e uma falta. Ontem a conta chegou numa surpresa. Porque eu achava que em algum momento isso ia acontecer, mas jamais... diria. Porque às vezes não tem a recuperação. Quando você vai perdendo gol, não faz o placar e às vezes não vai ter a recuperação. Pois é, é raro. Mas essa crítica. Então, se fosse colocar na conta do Felipe Luiz uma parcela de responsabilidade sobre o que a gente viu ontem, time alternativo começando o jogo. A gente está falando, ele tentou recuar ali no poupar, eu concordo. Eu também vi um negócio. Ele mudou 3 jogadores importantíssimos. De verdade, o próximo jogo do Flamengo é no final de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A menos que isso tenha virado uma recomendação, essa fala do Boto, eu jamais esperaria isso do Felipe Luiz ontem. O Boto veio de Portugal, certo? Onde os times, há muito tempo,
fazem participações discretas no campeonato continental deles, certo? Na Liga dos Campeões Isso, ou na Europa League? Na Liga dos Campeões, Tá. que é o principal, que é a Libertadores de lá. Sim. Então, talvez ele não tenha a cultura ainda de que o Flamengo é um gigante só no futebol brasileiro, mas é um gigante no futebol sul-americano. E assim mas como... foi apresentado, não. Não, deve ter sido apresentado, mas assim, para você falar, não, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e não a Eu Libertadores... acho que talvez ele tenha se expressado mal, que às vezes, mas em ele fala detrimento português. Não, mas eu acho que quando se expressa mal é o seguinte, eu acho que o que ele quis dizer na realidade é não vamos deixar o brasileiro de lado, que é o que acontece com frequência com os times que estão brigando pela Libertadores. Você viu o que aconteceu com o Atlético Mineiro. O que vai ser deixado de lado muito claramente aqui no calendário do Flamengo? Copa do Brasil. Não vai. Eu também acho que vai. Sabe por vai, quê, gente. Joana? Mas aí não tem como. Não tem como. Claro que tem como. Não. Se você está dizendo que o Campeonato Brasileiro é prioridade e está implícito que a Libertadores também é prioridade... Você sabe qual é a prioridade no Flamengo? Como que você vai colocar a Copa do Brasil no mesmo patamar? Não vai, mas está implícito que a Libertadores é prioridade e a gente vê o Flamengo começando como começou ontem? Eu acho que não é implícito, não. Mas imagina, você acha que na Copa do Brasil vai ser diferente, gente? Então, gente, assim, uma explicação rápida sobre o Flamengo. Peraí, gente, olha só, vocês vão colocar... Claro! É o Flamengo, a prioridade é o jogo do final de semana, ganhar o jogo do final de semana. A prioridade é ganhar depois do jogo do final de semana. Mas aí você abre mão do seu jogo de hoje pensando no jogo do final de semana? Não pode. A prioridade é ganhar o jogo de ontem e ganhar o jogo do final de semana. Vencer. Essa é a prioridade. Já ouvi isso em algum lugar. Tem alguns, não sei. Se você coloca É assim que trabalha uma potência... Alguém vai sobrar, gente. Alguém vai pagar o pato. Vai ser a Copa do Brasil. Às vezes você pode não conseguir. É bem diferente não conseguir de não tentar. Você pode não conseguir ganhar tudo. É bem difícil ganhar tudo. Tá, mas aí você tem uma sequência de jogos. Você tem que poupar. Você vai ser obrigado. Não precisa poupar. Claro que precisa. Não precisa poupar. Você pode fazer administração. O Jorge Jesus fez uma administração de grupo em 2019, foi campeão da Libertadores e brasileiro. Não vai ganhar os três. Dar uma olhada no os grupo. Três é difícil ganhar. Mas mesmo você administrando, eu concordo, existem formas de lidar com isso. Vai jogar tantos minutos, fazer um planejamento mais detalhado. Vai chegar uma hora ali que você tem Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, uma competição... vai sofrer. O próprio Dorival, quando foi campeão no Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, ele tinha um time de Copa do Brasil, lembra? Então o próprio Dorival foi orientado, vamos lembrar disso, e depois quando ele sai, aí ele preteriu o brasileiro. Preteriu o brasileiro porque foi orientado e só sobrou pra ele. E aí cobraram ele por isso. A conta foi toda dele. Flamengo tem que ganhar da LDU na altitude agora, só isso, tá tranquilão, beleza. Só isso que tá precisando, beleza. A LDU é líder. Isso, tem que ganhar da LDU na altitude. Exatamente. E vai ter que ganhar do Central Córdoba lá na Argentina. É isso. Mas é favorito. Vai, vamos falar. Sim. Favorito. É isso aí que aconteceu ontem, gente. Bom, próximo jogo. Olha aí. Acidente de percurso. Provavelmente o Central Córdoba vai ganhar do Tátira, tá? Então, se o Flamengo não ganhar da LDU, o Flamengo vai continuar em terceiro. Tá apostando a beça no Córdoba, hein? Não, é o Tátira, eu não tô apostando no Córdoba. Tá. É o Deportivo. Mas é o Córdoba. Tudo bem. Aí você vai falar, ganhou ontem, tá bom, ganhou, isso, beleza. Ganhou. Verdade. 22 de abril, terceira rodada, temos LDU e Flamengo. Central Córdoba e Flamengo jogam no dia 7 de maio, essa é a quarta rodada. Aí teremos um Flamengo e LDU aqui. Isso. Aqui no caso no Maracanã, dia 15 de maio, pela quinta rodada. E a última participação na fase de grupos do Flamengo será contra o Deportivo Tátira, dia 28 de maio. Os dois últimos jogos são no Maracanã, quinta e sexta rodada, respectivamente, tá? Não é necessário, para a próxima rodada é necessário ganhar da LDU. Mas para a classificação, um empate com a LDU deixa o Flamengo numa situação de disputa. Vamos ganhar lá dentro, na altitude. Nós estamos falando de Flamengo. Não estamos falando em situação de disputa. O Flamengo entra num grupo como esse para ganhar o grupo e fazer a melhor campanha da competição. Ano passado a gente falou isso também. Mas também foi mal. Tanto que não chegou na semifinal. Grêmio e Flamengo, respondendo a sua pergunta, Jojo, se enfrentam no domingo. Esse jogo é às 5h30 da tarde em Porto Alegre. Depois temos Juventude? Isso. Flamengo e Juventude jogam no Maracanã. No Maracanã também jogam Vasco e Flamengo. Aí chegamos ao jogo da Libertadores. Agora vamos mostrar a volta do Pedro. Gente, foi tão bonito. Contei pra vocês. Estava lá e o locutor do Maracanã, na hora que anunciou, o Pedro entrou no lugar do Alexandre, né?
Na hora que ele chama, sai Alexandre e entra Pedro, ele não se contém e fala: seja bem-vindo de volta, Pedro. Emocionante, porque a gente vê um cara parado desde setembro, que a gente dava como como centroavante da seleção brasileira. Isso é doído da beça. E os locutores do estádio, hoje em dia, são locutores dos clubes que administram os estádios, são identificados, né? Estádio. A voz é identificada. Antes era um padrão, né? Tinha que seguir um padrão. Mas eu gosto, eu curto bastante. Vamos ouvir o Pedro, então, porque ele falou sobre esse retorno e, claro, lamentou a derrota do Flamengo também. Um tempo difícil, né? Um tempo longe dos gramados, não é fácil para nenhum atleta, né? Todo mundo sabe bem disso, mas graças a Deus foi uma recuperação muito boa, cada fase, cada processo respeitado ali e bem cumprido também, mas infelizmente foi um resultado ruim, né? Que eu não esperava retornar com essa derrota, mas faz parte, levantar a cabeça, porque a gente tem feito um ano excelente, espero continuar com esse ano que a gente está tendo com bom futebol. Hoje controlamos o jogo, mas infelizmente não concluímos com resultado positivo. Levantar a cabeça, trabalhar para domingo fazer um bom jogo contra o Grêmio. Mas, de qualquer jeito, acho legal sempre que a gente vê um atleta voltando à atividade, tendo ficado parado por lesão muito tempo, como foi o caso do Pedro, né, tão comprometido, né, que é tão profissional. Se cuidou tanto para retornar e ontem teve essa oportunidade. E foi até buscado durante o jogo. Foi até buscado. Não, e assim, não sei se vai resolver, mas aquela questão que você estava colocando, resolver de vez, da bola não entrar, a chance de entrar vai aumentar. Porque isso acaba virando pouco tema, né, de debate, especialmente em casos de vitórias, né? Porque assim, tudo bem, não converteu todas, mas acho que converteu, deu a vitória. Mas uma hora isso pode não acontecer e essa hora foi ontem. E você vê que o Pedro até ri um pouquinho, me parece um pouco nervoso e ele usa a palavra surpresa. Eu acho que todo mundo foi surpreendido. E com esse resultado, o Filipe Luís continua tendo mais taças do que derrotas. Só tem que tomar cuidado para esse momento que ele está experimentando pela primeira vez, né, de ter 2 jogos ruins, coincidentemente pela Libertadores, começam alguns questionamentos, não gostei da escalação, não foi legal as soluções encontradas ali, as substituições também não gostei. A resposta rápida, né, nessas 3 partidas do Campeonato Brasileiro, para não deixar nada se instalar, para não abalar a confiança, né? Ainda mais agora com a volta do Pedro. Então tem que passar rápido, por isso que esse jogo contra o Grêmio ele é fundamental para já dar um up para o Flamengo seguir com o trabalho do Filipe Luís sem nenhum arranhão, porque ele tem crédito demais, o Filipe Luís, né? A gente está falando de um técnico que em 5 meses tem 2 derrotas, primeiro jogo que ele perde em 2025, então ele tem muito crédito, mas não pode deixar essas derrapadas interferirem ali na confiança dos seus jogadores. Pois é, aí um outro crédito que a gente tem que dar, porque está em alta, né? A reclamar da torcida que vai, o treinador vai para a coletiva, isso aí não é apoio. Ele falou aí, já acostumado, ele falou assim, já fui vaiado, já vocês não lembram? Não lembro qual foi o jogo que ele citou, mas ele falou o maior erro dos técnicos e dos jogadores, brigar com o cliente. O cliente tem sempre, às vezes não tem. Às vezes não tem, mas você engole. O Flamengo, cara, poderia ser o time reserva. Ele tinha que ganhar, nem que seja de 1-0, mas desde que tenha foco, objetivo, focado 90 e os acréscimos no jogo. Os 2 gols foram falta de foco, cara. Pelo amor de Deus, como que a bola toca na mão? Beleza, é o acaso, acontece. Isso é normal, entre aspas. Vai lá, 1-0. Mas vamos buscar o empate. Já tinha perdido vários gols antes do primeiro pênalti lá deles e abrir o placar. A falta do De La Cruz ali pertinho do córner. O cara cobra, vamos focar a bola na área. A gente cruzou mais de 40 bolas na área, não fez uma, eles cruzaram 5. Já viu isso? O time entrou de salto alto, desdenhou, esnobou o pequenininho Central Córdoba. Um time pequeno, cara, mas tem que ter respeito. Não é assim. Ou não? O futebol tá aí para aplicar peças e pagar, hein? Pagam caro. Ainda bem que é início, é a 2ª rodada da Libertadores. Já imaginou se fosse lá nas oitavas, na quarta de finais, semifinais? Ia ficar feio, hein? Um time pequeno, primeira vez jogando no Maracanã, os caras tudo besta, tirando foto, registrando. E foram lá, além de ser o primeiro jogo no Maracanã, venceram o Flamengo, todo poderoso, que falam, né?
que é para ser isso mesmo, mas desde que tenha empenho. É por isso que exemplos estão aí, o dia a dia. Futebol é uma caixinha de surpresa. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, porque eu não tô daquele jeito. Comenta, compartilha o que você achou. Eu tô por aqui, engasgado, meu Deus. Vamos lá, saudações rubro-negra.